Eita glória! Nosso momento com Deus. Aleluia. A gente também brinca um pouquinho, né? Porque ninguém é de ferro. Não tem santo nesta terra. Glória a Deus. Serva do Senhor, né? A gente tem que estar ligados na oração. Como já avisei, eu sou a irmã Vera. Eu não vou pelo título. Eu vou pelo caráter cristão da pessoa. E dia 3 agora eu encerro esse propósito, que na Bíblia não tem campanha, tem propósito. E eu digo para os irmãos que eu já tive respostas, já tive pessoas me passando algo. Não convém ao caso eu falar quem é, quem foi. E esse propósito não envolve placa, envolve Jesus. Eu sou uma pessoa assim que desde quando Jesus, né? Através das profetas e dos profetas, mulheres profetisas e homens profetas, né? Porque a diferença entre, como que se fala, o pronome que se identifica, a profetisa é mulher, né? A Bíblia fala de profetisa, profetisa Hulda, era muito procurada pelos discípulos, pelos apóstolos. E o profeta, ó, o artigo masculino vai identificar o pastor, o profeta, a profetisa. Então eu oro por todos. Todos aqueles que estão numa missão para com Deus. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus. E por todos esses que estão no aparelho do meu telefone para que o Espírito Santo alcance. Né? Que eu tenho contato de muita gente. Os que estão nesse caderno, os nomes que estão aqui, ó. É muitos nomes, tá, gente? É muitos. Pastores, missionários, evangelistas, diáconos, obreiros, irmãos em Cristo. As minhas irmãs da Igrejinha Católica lá do bairro Jabaraí, lá em cima, né? As irmãs da Igreja Sagrada Família, da Praia do Morro, a Igrejinha Católica Sagrada Família. Cada templo aqui eu tenho uns irmãos que congregam nelas. E eu sou funcionária de Jesus na terra, então eu oro por todos. É um propósito comigo e Deus, né? Então, propósito, nós temos que pedir direção a Deus, não é a homem. Eu sou muito relativa nessas coisas. A vida particular minha não depende de tempo, não. Não depende de placa, não. A minha vida particular é eu com Deus, que naquele grande dia, euzinha aqui, ó, irmãzinha Vera, vai prestar conta daquilo que eu faço e que eu deixo de fazer na ordem de Deus, né? E eu gosto muito de, quando se fala nos discípulos. Então, o Senhor nunca andava com muitos. O Senhor apenas escolheu, se o próprio Jesus escolheu 12 para fazer a diferença com ele. E para entrar e fazer milagre era só 3. Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. Aqueles que o Senhor confiava mais, que sabia que eles tinham mais autoridade. Então, o congregar é uma coisa. O ser usado por Deus e ser chamado e escolhido para uma missão é outra.
E eu fui escolhida para mim estar indo aonde o Senhor me manda. E fazer propósito para com o Senhor, eu e o Senhor. Aí muitas pessoas pedem para mim gravar e mandar, muitos pedem para mim depois levantar um clamor. Aí se o Senhor ordena, eu levanto, sabe, irmãos? Eu não estou mais aquela antigamente que não tinha entendimento. Todo mundo pede, estou eu orando, todo mundo pede, estou eu clamando. E o Senhor falou, não, tem pessoas embaixo da espada. E sabe por quê, e sabe a causa, e sabe o pecado pecaminoso. Então, a irmãzinha aqui não vai ser mais otária. Primeiro eu vou confirmar com Deus a palavra, se é para mim orar. Sim. Ah, mas o meu filho, irmã, está preso. Qual é a causa? O que ele fez? Que a gente tem que saber por que a gente está orando e qual é o propósito. Os amigos dele levaram ele mau caminho a primeira vez, irmã? Não, irmão, então não. Ele foi porque ele quis. Ele foi com as pernas dele, com a vontade dele. Não culpa os filhos dos outros, não. Ah, irmã, ora pro meu filho porque está naquela prisão. Quantas vezes? Já é a quinta. Ele aceitou Jesus, então ele falou que ele não vai fazer compromisso com Jesus, não. Ele quer sair de lá. Eu falei, não, então por mim ele vai dar bolô lá. Porque a palavra é de Jesus, não é minha. Jesus fala na palavra para me ensinar que aqueles que não se ajuntam com ele se espalham pelo vento. Ah, irmã, então a senhora não é convertida? Eu sou convertida a Deus, ao homem não. Não sou convertida a homem, sou convertida para fazer a vontade de Deus. Doa quem doer, fala de mim quem quiser falar, mas um pouco de tome vergonha na cara faz bem a pessoa. Um pouco de plumo na história faz bem a pessoa. Então, se eu quis mudar a minha vida, eu tive que me plumar. E ninguém pode mudar a história de ninguém se ele não quiser. O Espírito Santo, ele trabalha na minha vida e na sua. Mas nós desceis ser humilde. Porque na palavra, em Jeremias, o próprio Jesus fala, Jeremias, desce para que eu possa falar contigo. Desce, não mandou Jeremias subir. Deus não falou com Jeremias em cima de nenhum pedestal. Não. Muito pelo contrário, ele teve que descer onde Deus estava preparando o barro. Então eu desço. Eu desço e desço. Quem sabe de mim é Jesus. Eu não puxo o saco de ninguém. Puxo não. Não recebo talento para puxar saco. Eu ganho autoridade se eu entrar na brecha. Ah, mas você foi convidada para pregar o evangelho, é mesmo? Então eu tenho que dar o melhor de mim. Porque eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Aí a palavra de Deus fala comigo assim, respeita as autoridades, que toda autoridade vem do alto. Se o policial falar, vai ter toque de recolher, tu não sai, eu vou ligar ao irmão. As autoridades falaram que hoje não é para ninguém descer na rua, eles estão dando ordem. Então eu não posso desobedecer a ordem de um capitão. Porque se eu levar um tiro, não foi falta de aviso, não. Jesus me ordenou na palavra e eu quis se achar. E tem crente botando Deus à prova. Ah, eu vou pecar que amanhã Deus vai me dar tempo de eu pedir perdão. Vai não, besta. Não vai não, que o diabo que te deu a bandeja, ele está preparado para ceifar a sua vida. Faz não. Se Jesus te chama hoje, vai. Faz um esforço. Deus é Deus que tudo vê. E aí daquele que tenta contra o profeta de Deus. O anjo desce lá, faz bater tudo, bate moto, bate carro, cai poste, cai casa, sabe por quê? Ai, o que aconteceu? Misericórdia, Senhor, não. O Senhor avisou a primeira, a segunda, a terceira. Nem todos têm sorte, né? Uns ainda dá sorte, que ainda apronta, mata, trafica, e o Senhor ainda dá um tempo, porque a mãe ora muito, o pai ora muito. E a Bíblia fala que, e o Josué próprio fala que eu e a minha casa é Josué, se não estou enganada, serviremos ao Senhor, né? Então nós precisamos carregar a palavra que demos na ordenança do Pai.
É, é verdade. Nós precisamos. Todo mundo quer tomar conta de tempo. É uma galera querendo tomar conta de igreja, mas não toma conta nem da responsabilidade. Tem que se aprofundar na verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ninguém é liberto nessa terra. Todo mundo precisa de libertação. Eu sou a primeira. E quando nós reconhecemos nossos erros, nós ganhamos gratificação do Pai. Né? Tem pessoas que têm vergonha de falar porque está passando o processo. Tem pessoas que você fala dela pelas costas, inventa a história, aí tu cai na cama. Aí tu, eu quero um profeta, eu quero alguém, o Senhor usa aquela que você mais falou dela para levar na sua casa. Aí é onde cai a humilhação. Na hora o consciente da gente detona nós, nosso próprio consciente. A nossa consciência nos entrega. Eu sei porque eu já passei uma vez por isso. E isso custa caro. Vamos abrir uma palavra. Saiu em João. Saiu em João 12. Coisa mais linda esta palavra. João 12. E que fala assim, ó. No capítulo 7. E disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram licença, deliberação para também matar a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Tem milagres que acontecem na nossa vida, que as pessoas sentem Jesus não é por causa de nós, não. É pelo que Jesus fez conosco e serviu de testemunho para eles. Né? Então, ninguém vai para a igreja por causa do pastor, não. Não. Para ouvir o que tem a dizer de Jesus. Tem pessoas que estão dizendo a história deles. Mas a gente precisa dizer da palavra. Tem bastante milagre na palavra. Para nós distribuir aos nossos irmãos que ainda não conhecem a verdade. Amém? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos também, Pai, que perdoar aqueles que têm nos ofendido. E de coração, Pai, eu perdoo. Mas não me deixe que eu caia em tentação e me livra, Pai, de todo mal, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do meu Deus que o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, no Senhor eu confio. Porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor me cobrirá com as tuas penas, Pai, debaixo das suas asas eu estarei seguro. Porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem da mortandade que acontece ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à minha direita, Jesus, e eu não serei atingido, eu creio. Somente com os meus olhos, Pai, eu olharei e verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, meu escudo altíssimo, é a tua morada. Nenhum mal nos acontecerá, eu creio. Praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos seus anjos deu ordem ao teu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em tuas mãos para que não tropeçamos com o nosso pé em pedra.
Pisarás o leão áspero e calcarás aos pés o filho do leão, a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também te livrarei, colocarei você no alto retiro, porque conheceste o meu nome. Eu te clamarei, o Senhor me responderá, que estará comigo na angústia, me livrando, me glorificando, me dando abundância de mostrando a nossa salvação. Soberano Deus, grandioso e eterno Pai, Senhor, mais uma vez venho eu aqui te agradecer. Agradecer pela minha vida. Agradecer, Pai amado e Pai querido, por cada pastor na nossa cidade. Por cada pastor que o Senhor escolheu para estar pregando a tua verdade. A tua palavra vem nos ensinar que ninguém fica sem ter um anjo da igreja. Quantos mais morrem, o Senhor levanta mais. A Bíblia fala que Elias, como tinha autoridade com o nome do Senhor, com a palavra, ali para consertar o altar do Senhor, ele enfrentou Baal, ele enfrentou príncipes, ele enfrentou mulher de príncipe, de rei. O próprio Deus deu autoridade. O próprio Deus deu autoridade a um profeta. Ele não deu autoridade a rei, ele deu autoridade ao profeta, porque o profeta é ordenado por Deus. E Elias ali preparou a vida dele primeiro. Preparou o altar e convocou a 450 profetas de Azera e 400 de Baal. E ali ele fez um compromisso, foi ele, a vida dele com Deus. Não foi o templo, não foi a placa, foi ele e Deus. E a Bíblia não vem relatar a que ministério Elias pertencia. Eu quero ver aonde fala e que ministério Elias pertence. E Elias falou, quero ver aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eita, labaias. Ai, canto, recanta, rabanagassépias. Oh, rabanagassô, menehai. Deus está precisando de pessoas que têm a vida como o profeta Elias, de profetizar, de mostrar a autoridade do Pai. Desafiar a ciência da palavra. E dizer, o Deus que você servir, se é verdadeiro, Ele vai entrar na peleja. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, o dono da minha vida, que me escolheu, que rega a minha vida até hoje, Ele usou uma profetisa e um profeta diz que Ele tem se agradado da forma que eu tenho levado o Evangelho. Porque o Evangelho tem dono. Podem pregar até diferente, pode até tirar a verdade, mas ele continua o mesmo Deus. E Deus pune, Deus mata, Deus joga na cova, Deus tira da cova, Deus tira do leito, Deus põe no leito. É Deus. As pessoas, o povo, só vivem ministério terreno, diferente. Mas o Espírito Santo de Deus só usa quem está preparado para recebê-lo dentro de si.
E o meu Senhor olhou para mim e falou: filho, eu vou te curar porque eu preciso de você para trabalhar com a minha verdade. O povo fala, aponta o seu passado. Eu escrevo o teu presente. E canta sévias. Deus está escrevendo o presente de alguém que se encontra preso neste quarto sem querer sair para pregar. Porque foi humilhada pelo pastorzinho da igreja, pela esposinha do pastor da igreja. Pessoas que estão na caverna, não quer mais sair para pregar o evangelho porque o irmão falou que ele não estudou teologia, não tem faculdade. Mas o Deus poderoso olha lá de cima e fala: tão enganado. Tão enganado com cadeiras em cima de pedestais. Aqueles que eu uso com a minha autoridade não se mostra, não se cresce. Está escondidinho. Varrendo um púlpito, varrendo um templo, dando uma água, andando pelas praças orando, andando nos pontos panfletando. Estão lá no meio do interior, onde ninguém sabe onde ele mora, Jesus está lá. Aquilo que não é visto é lembrado. Eita, labás. Então você, canchore, canta, rabanagachais. Ai, sebianda, rabanás. Meu Deus. Que se sente que não tem chamado, mas tu é escolhida. Alai, cantore, canta, rabanagaçu. Deus amado, a tua palavra é linda. A tua palavra é linda, Pai. A tua palavra é linda. José se tornou governador porque ele passou pelo processo. Processo da humilhação. Quem substituiu Moisés foi Josué. Eita glória. Quem substituiu Elias foi Eliseu. Quem substituiu Judas não foi a irmã dele, foi Matias. E Jesus, naquela primeira transformação, num casamento em Caná da Galileia, a mãe dele chega para querer dar uma ordem a Jesus. Jesus fala: mulher, o que eu tenho eu contigo? Eita, cantas. O que tenho eu contigo? Jesus fala para Maria, mãe dele. Ele dizendo em todas as palavras que nós podemos conjecturar aqui: eu sei o que o meu pai me ordena, minha mãe. O meu pai já me deu todas as instruções. Então eu sei o que eu devo fazer. Meu Deus. E Maria Madalena, quando chega, tadinha, pedindo o corpo de Jesus. Jesus fala: ei, não toque em mim não. Não. Eu ainda não subi ao Pai. Mas olha, eu vou dar uma ordem a vocês, tá? Vai fazer missão, vai falar o que você ouviu e viu. E que breve eu estou indo lá visitar eles. Eita glória. Anuncia lá. E logo depois ia 2 discípulos a caminho de Emaús.
E Jesus ia palestrando com eles, eles estavam tão desligados que eles não sabiam nem reconhecer. Não reconheceram a voz de Jesus. Só reconheceram Jesus quando o Jesus vai fazer a partilha do pão entre eles. Tem crente que só reconhece Jesus quando o armário está cheio. Quando no banco está cheio de dinheiro. Quando o teu bolso está cheio, só reconhece Jesus na partilha. Mas quando Jesus ordena, desce. Não foi eu que te chamei, não foi eu que te escolhi, desce. Não foi eu que mandei você estar na direção de nada, desce. Eu tenho que descer. Eu conheço a voz de Jesus. Eu conheço. Se Jesus falar não vai, eu não. Se Jesus falar fique em casa, eu fico. Porque Jesus está no meu lar, está no templo onde eu congrego e dentro de mim. É errado falar que a pessoa ficou em casa para ganhar tempo. Ei, cuidado, nós não podemos tocar. Aleluia. Esse que está no hospital. Esse irmão, esta irmã passando agora por um processo. Vai precisar de um transplante nos olhos. Glória. Jesus é o médico dos médicos. Esse irmão, essa irmã que está clamando por oração, porque vai passar pelo processo de um transplante de fígado, de rins. Um transplante na face do acidente que teve. Um transplante no seio porque foi acometida por uma doença maligna. Um transplante de pulmão, oh glória. Um transplante dos rins porque não prestam mais. Ei, a única solução está em Jesus. Ai, canta rabanaia, sério. Ori canta rabanagachei. Meu Deus, que luz é esta? Alabaias, alabaçures. Você que está neste caminhão dirigindo a trabalho, que Deus guarde, vai na direção. Você carreteiro, caminhoneiro, que anda pelas estradas para trazer o pão para dentro de casa, trabalhando, que alguém te lançou uma palavra de maldição, Jesus está contigo nesta peleja. O Senhor é teu escudo, teu livramento. Rabanagasébias. Você é motorista de ônibus. Jesus está na direção. Você que dirige caminhão, carregando peso, carregando processo para uma construção, Jesus está na direção segurando este freio. Você que é pescador, que traz o peixe para nossas mesas, arriscando a tua vida, sol, chuva, vento forte no mar, rei canta rabanai. O nosso mestre está aí para acalmar a tempestade. Ai, rabanagassúbias. Esta mãe que se encontra desesperada por um filho ameaçado de morte, por um filho que foi preso por discussão, por teimosia, ou até preso porque não teve como pagar uma pensão, e esta mãe não trabalha, está desesperada. Ei, Jesus está indo aí. Jesus não vai deixar de te dar tua vitória. Jesus, Ele quer falar contigo e comigo. A palavra fala em Jeremias 33:3, clamas a Deus, clamas a mim. Ele fala, não é clamar ao homem, é clamas a mim.
Você que está padecendo com essa enfermidade, ei, Jesus é a cura. Se as portas se trancaram, Jesus é a porta de saída e de entrada. A porta de escape, ela canta, sabianda labás. Ei, canta, sabianda rabanai. Jesus é a solução, crê tu. Crês e será salvo tu e a tua casa, crê. Tem enfermidade que é para a morte da carne, mas a salvação da alma com Jesus. Ai, Senhor da glória, toma este filho e esta filha nas tuas mãos, este neto e esta neta. Toma a vida, Pai amado e Pai querido, das minhas irmãs de sangue, meus sobrinhos de sangue. Toma a vida dos meus filhos que são teus, Pai. Eu só apenas cuidei para o Senhor, até a data que eu pude cuidar. Os meus netos, meus irmãos de sangue, minhas irmãs de sangue, meus sobrinhos de sangue, os filhos que o Senhor me deu como carinho de coração, os netos como carinho de coração. Pai amado, toma essas irmãs que têm clamado pela minha vida, não importa a igreja, é todos orando por mim. É irmãos da presbiteriana, da batista, wesleyana, maranata, católica, da Deus é amor. Pai amado, quantos irmãos e quantas irmãs que têm cuidado de mim na oração. Cuida deles, Pai. Cuida de todas elas com carinho, porque eu sei que o Senhor tem carinho. Aonde tiver uma enfermidade, Pai, alojando nesses irmãos, nessas irmãs, coloca o teu bálsamo, destrói, Pai, toda a maldade. Obra de macumba, obra de despacho, feitiço feito em carne de boi, vela preta, vermelha, garrafa de vinho, garrafa de champanhe, de cachaça, fumo de rolo, sangue de galinha preta, de peru preto, sangue de gato preto, canta, rabanagachai. E a espada fincada, lá e cante, orecanta, labás. Em cima deste boneco batizado com o nome, meu Deus, do presidente, ó, Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez. O fogo do céu desce, aquele fogo que consumiu o holocausto do profeta Elias naquele altar e destruiu 850 adoradores de Baal. Ele desce ainda hoje para consumir esta obra do mal satânica. Deixa uma marca, Pai, na cara do adversário, para ele saber que o poder é teu. Entra com a tua providência, Pai. Eu, na autoridade do Pai, eu profetizo que o fogo, aquele fogo que desceu e destruiu os holocaustos, que mostrou ao povo que Deus ainda governa o nosso país. Ele vai dar um sinal ainda hoje. Canta, rabanagachai. E nós veremos que Deus é um Deus de compromisso. É um Deus que não falha, ó. Essa palavra não é de pastor, não, nada, que pastor, não é de homem, não é de missionário, não é de sacerdote, padre, não, não, é do Deus Todo-Poderoso e vai se cumprir o que ele escreveu. Vai se cumprir. Ai daquele que vem envergonhar o evangelho de Jesus Cristo. Que o poder do céu desça dentro da nossa casa. E aonde tiver um demônio oculto, nesta mulher, neste homem, nesta criança, eu profetizo que o fogo do céu queima toda maldição, todo demônio, demônio mirim, que entrou nessa criança através desse jogo demoníaco,
que entrou neste homem, que se escondeu dentro deste quarto, seja queimado pelo poder desta oração. Porque eu creio na vitória, eu creio na cura e eu creio na libertação pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus.